Pessoal, uma boa tarde. Vamos iniciar o quarto vídeo sobre a narração do livro As Possibilidades do Infinito. Vamos agora fazer a leitura. Estamos indo agora para o terceiro capítulo. Quer dizer, no vídeo é o quarto, mas no livro é o terceiro capítulo. Antes de iniciarmos a leitura do livro, eu vou fazer um apelo à proteção da luz. Bem-amada presença divina, eu sou em mim, e bem-amado Mahan Chohan, envolvei-me em meu brilhante manto de luz branca, selai-me em meu chamejante anel de proteção, que me torne invencível e invulnerável a tudo que é humano em mim, em torno de mim e ao que for projetado contra mim, agora e para sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Kahan, o homem do planeta Clermer. Quando a porta se abriu, uma visão resplandecente me atordoou momentaneamente. Tratava-se de uma sala muito ampla e redonda, muito bem iluminada, porém com um detalhe: não havia lâmpadas, nem lustres e nem abajures. Minha primeira impressão foi de que estávamos dentro de uma grande cúpula de prata onde tudo era luz, inclusive as paredes, em sua volta. Havia muitos aparelhos, todos grandes, de uma bela inacreditável, como também poltronas semelhantes às que já havíamos visto, grandes demais para o nosso tamanho. Fomos conduzidos para perto daqueles aparelhos grandes, que tinham um lindo painel, composto de muitas lâmpadas redondas e quadradas. Colocaram-nos sentados perto de um aparelho, eu de um lado e o meu companheiro de outro. A seguir, um dos homens caminhou para uma espécie de armário, apanhando uma caixa grande, e voltando em nossa direção, parou ainda com aquela caixa em suas mãos. O outro homem, abrindo-a, retirou de seu interior 2 capacetes. Dirigindo-se ao meu companheiro, fez-lhe entender por gestos que iria colocar-lhe o dito capacete. Como o meu companheiro não demonstrou nenhuma resistência, ele cuidadosamente colocou-lhe o capacete. O mesmo também foi feito comigo. Estes capacetes eram de cor de alumínio fosco e moldavam-se perfeitamente bem em nossas cabeças, cobrindo-as totalmente, a testa até a altura das sobrancelhas, as têmporas e os ouvidos, tendo nesta parte saliências, como se fossem 2 fones na parte da frente, ou seja, na testa. Havia uma lâmpada, havia outras lâmpadas bem menores espalhadas pelo capacete. Ao lado de cada lâmpada, por um orifício, saíam fios cor de prata, com um pino nas pontas. Porém, a luz que ficava na parte da frente do capacete, ou melhor, na testa, era bem maior que as demais. Pouco depois foi a vez de uma caixinha, acompanhada de uma pulseira, como se fosse um relógio de pulso, com uma lâmpada também pequena na parte superior e um fio ao lado como os 2 capacetes. Em seguida, o homem que tinha trazido a primeira caixa com os 2 capacetes e as 2 pulseiras voltou ao mesmo local e trouxe outra caixa idêntica dela, retirando mais 2 capacetes e 2 pulseiras que eles colocaram em suas próprias cabeças e pulsos. Assim que toda essa operação foi realizada, um outro homem entrou naquela sala e pegou fio por fio, ligando cada um numa tomada do aparelho. Os 2 homens com capacetes sentaram também em 2 poltronas de frente para o aparelho em que estavam ligados todos aqueles fios. Vi que 2 enormes lâmpadas se acenderam no painel, uma em cima e outra embaixo. Também se acenderam as lâmpadas dos capacetes na parte da testa de todos nós, e as pulseiras também se iluminaram. Pouco depois, um deles começou a falar. Eu não entendi absolutamente nada. Os 2 homens estavam sentados de frente para o aparelho. Eu estava à esquerda e o meu companheiro à direita deles, mas de frente para mim. Quer dizer, eles ficaram entre nós 2. O outro rapaz estava do lado do meu companheiro e o homem que tinha brincado comigo, fazendo as coisas flutuarem, estava do meu lado, a uma distância de 1,5 metros aproximadamente. O rapaz que estava do lado do meu companheiro batia insistentemente em uma espécie de máquina de escrever, que estava em seu colo, enquanto o outro falava. Foi aí que eu entendi perfeitamente o que ele dizia.
Não que eu estivesse entendendo o que ele dizia. Não. Embora eu ouvisse sua voz, eu entendia pelo som que vinha dos fones em meus ouvidos. A primeira coisa que eu entendi foi: seja bem-vinda. Nesse momento gritei para o meu companheiro dizendo: estão falando comigo. Ele notou minha reação e repetiu a frase: seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Eu sou Bianca. E você? Quem é? Levando a mão para o peito, respondeu-me: eu sou Carran. Carran de onde? De Clerme. O que é Clerme? Minha terra. Somos de uma terra a uma distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Depois desta explicação, eu perguntei: onde estamos? A resposta não me agradou muito. Ele disse-me que onde nós estávamos não importava, o que é importante era de onde tínhamos vindo. Ele continuou a olhar-me e novamente dirigi-lhe a palavra e perguntei se não íamos mais voltar. Ele disse-me que sim e que podíamos nos tranquilizar, pois não iriam nos manter ali por muito tempo. Depois de me dar aquela explicação, Carran dirigiu sua atenção para o meu companheiro. Eu podia ouvir normalmente tanto a voz de Carran quanto a do meu companheiro, mas enquanto eles conversavam, eu não podia ouvir a tradução do que Carran dizia para ele. Foi com grande alívio que recebi aquela notícia, pois, embora estivéssemos sendo bem tratados, a ideia de não ver mais meus filhos me perturbava bastante. Porém, depois destas palavras, não havia mais motivo para esta espécie de preocupação. Carran começou a conversar com o meu companheiro, e este lhe perguntou de onde eles eram. A resposta de Carran me pareceu ter chocado o meu companheiro, pois este ficou desfigurado e, olhando fixamente para Carran, começou a orar pedindo forças a Jeová para resistir a Satanás, o diabo. Em seguida levantou uma das mãos na direção de Carran, passando a exorcizá-lo, mais ou menos assim: afaste-se de mim, Satanás, em nome de Jeová, eu te ordeno que desapareça. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, tende piedade de teu servo, afasta de mim esta tentação. Eu sou um humilde pecador, suplico-lhe, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Satanás desapareça. O sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei muito assustada com aquela atitude do meu companheiro, que eu não esperava, e tive medo de que ele viesse a ter um infarto, porque quando ele começou o exorcismo, estava muito vermelho e as artérias do seu pescoço estufaram-se. Mas em seguida sua pele foi ficando pálida e o seu queixo tremia bastante. Carran não disse nada enquanto meu companheiro falava, ficando todo o tempo a observá-lo. Somente depois que notou que ficamos mais calmos é que falou-me novamente, e desta vez perguntou-me: todos na sua terra pensam assim como ele sobre o Criador? Não, nem todos. Carran: vocês acreditam em Deus? Perguntei. Sim, e você, o que pensa do Criador? Eu disse que Deus é o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida, amor, justiça, sabedoria e poder. Nossa vida depende dele e que tudo que existe foi feito por ele. Depois de uma breve pausa, ele, olhando-me fixamente, tornou-me a perguntar: o que você pensa sobre a justiça do Criador? Não posso responder-lhe. Quem sou eu para falar em justiça de Deus? Se não sou capaz nem de falar sobre a justiça do homem, o que para mim pode ser justo, outras pessoas podem não achar que seja. Como pode ver, eu acho que a minha mentalidade é pequena demais para entender a justiça de Deus. Acho que ele ficou um pouco surpreso com a minha resposta, ficando a olhar-me como se quisesse ler meus pensamentos. Depois, fazendo um gesto com a mão, batendo com os dedos sobre a sua perna, disse-me, apontando para o meu companheiro: só um minutinho só, antes de dar continuidade, meu companheiro, parei antes do meu companheiro, eu quero mostrar aqui o outro desenho que o rapaz produziu aqui, onde foi o início, os três, o Carran ali no meio, o outro auxiliar lá do Carran, os fios que a Bianca fala, os fios de prata, que foram ligados nos capacetes, na cabeça da Bianca e do esposo dela, e foi através daí,
desses aparatos aí de aparelhagem da nave, que o Carran conseguiu entrar em contato com o esposo dela e a Bianca e falar o nosso idioma em português, né? Muito legal aí, as poltronas tudo grande, a Bianca ficou e o esposo dela ficaram pequenininhos na poltrona, né? Ficaram pequenininhos na poltrona. Aí, ó. Legal, né, o desenho? Então tá jóia, vou continuar a leitura. Bom, eu parei aqui. Falei um pouco com ele. Entre uma pergunta e outra, durante o tempo em que eles conversavam, fiquei a observar seus traços fisionômicos, coisa que antes eu não tinha tido condições de fazer. Talvez movida pelo susto e o medo que tive, não notara até aquele momento os detalhes que agora descrevo. Que se tratava de homens, eu vi logo desde o início, como também vi que vestiam macacões brancos. Porém, depois com mais calma, é que notei as diferenças entre eles e nós. Eram muito altos, mais ou menos 2 metros de altura, morenos, cor de jambo, quer dizer, morenos bem encorados, olhos grandes, redondos e verdes. O nariz, que parecia feito sob medida, era perfeito. A boca era do tamanho normal em proporção ao rosto. Os lábios eram grossos, carnudos, porém não eram beiçudos, e não usavam bigodes. Vi perfeitamente a sombra da barba, que é comum a todo homem. Os cabelos eram cheios, lisos, e vinham até a altura do pescoço. Embora fossem altos, como eu já disse, não eram feitos de corpo, pois o físico compensava plenamente a altura que tinham. Durante todo o tempo em que ele conversava com meu companheiro, eu continuei nas minhas observações. Os fatos e a beleza de tudo me chamavam a atenção. Suas roupas eram brancas, todavia de um branco que eu nunca tinha visto antes, em parte alguma. O tecido era grosso, porém parecia-me bastante leve, com um brilho que refletia a luz. Essa roupa era bem assentada no corpo. Como as fazem, eu não sei, mas posso dizer que não havia uma só marca de costura ou emenda. Estavam de sapatos. Esses também eram brancos, mas não como as roupas, porque não tinham brilho, e em comparação com suas roupas, era de um amarelo bem claro. As solas eram grossas e não tinham saltos. Usavam cinto da mesma cor dos sapatos, com uma fivela que me pareceu ser de prata e era quadrada. Não usavam luvas, e por isso vi perfeitamente suas mãos, que eram igualzinhas às nossas. O meu companheiro estava falando a Carran sobre a Bíblia e religião. Como eu não ouvi a resposta que Carran dava para ele, fiquei curiosa sobre o assunto. Pedi licença para falar e fiz esta pergunta. Carran, vocês têm religião? Não temos necessidade de religião, ele respondeu. E como conhecem a Deus? O Criador se manifesta pela própria criação. É verdade. Ele não é conhecido através de livros ou religiões, e sim pelo que ele fez, pela vida que deu a você e a mim, pelo ar que você respira e eu também, pela água que você bebe e eu também, pela terra que você pisa e eu também. E é pela grandeza da sua criação que ele se faz conhecer em todo lugar. Tudo o que você e eu fazemos, admirar, conhecer, viver, alimentar-se, vestir-se, tudo é dele, e sendo dele, ele se faz presente em todo lugar. Por isso digo a você que o conhecemos. Puxa, Carran, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar de Deus, exclamei. Vocês conhecem a Bíblia? Perguntei em seguida. Já ouvi várias pessoas falar deste documentário, que vocês chamam de Bíblia. Antes de dar continuidade a outra página, gostaria de lembrar que a única diferença percebida por mim entre nós e eles está relacionada com os olhos, sendo que esses são redondos na parte externa e apertados na parte interna, próximo do nariz. Isso é o trechinho em que a Bianca quer dizer sobre como é que é a fisionomia do comandante Carran. Que ela relata, os olhos são grandes, verde, o nariz perfeito, né, pouco, cabelo lisinho, preto. Essa é a característica do comandante Carran, ok?
Bom, gente, aqui foi mais um vídeo. Vou parar por hoje, senão vai ficar muito longo, né? A história. Para descansar um pouco, beber um copo com água, a garganta secou. E depois nós preparamos outro vídeo e daremos continuidade a essa fantástica história dessa experiência da Bianca, né? Com o esposo dele dentro da nave do Carran. E depois que eu acabar com esse livro, tem outro livro também da Bianca, depois eu vou procurar saber qual que é, para fazer leitura também desse livro. E tem outro também, se eu não me engano, é do Paulo Tasca, também de Minas Gerais, que teve uma experiência, eu acho que foi, se eu não me engano, em Chapecó, em Santa Catarina, que teve também uma experiência da nave também, foi abduzido. É mais ou menos, não é igual, mas é bem parecido assim, mais ou menos com a história da Bianca, só que em outras condições, né? Da história, em outras condições e história bem diferente dela, mas é muito legal também, ok? Um abraço para todos vocês. Lembre-se, há as possibilidades do infinito. E eu acredito que existe milhares e milhares de vidas além da Terra. O que está faltando para nós chegarmos até lá é a tecnologia, né? Que eu acho que está muito longe ainda da gente chegar lá. Mas em breve, logo, logo, em poucos anos, nós vamos ter essa possibilidade. Valeu a todos, um abraço, namastê.